Olá, hoje 17 de abril, quarta-feira, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, segunda parte do versículo 1 até o versículo 8. É a continuação do que vem acontecendo, né? Acabou de acontecer o assassinato de Santo Estevão, né? O martírio de Santo Estevão, e a partir dali começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. No entanto, aí a palavra fala, né, que algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja. Olha a expressão. Devastava a igreja. Entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Eu quero falar aqui desse versículo 3. Saulo perseguia os cristãos. Saulo matava cristão. Saulo mandava prender cristão. Perseguia de verdade. E aí eu quero falar para você que vive um processo de conversão contínuo, mas de fato uma mudança de vida, que quem está ao teu redor, muitas vezes, seja família, seja amigos de toda a vida, amigos do trabalho, o primeiro movimento é te criticar. Depois, ficar brincando com a tua cara, né? Fazendo chacota. Depois eles vão te respeitar. Depois eles vão passar, e aí com respeito para-se as brincadeiras. Depois eles vão passar a te admirar. E por fim, em algum momento, eles irão te pedir ajuda, seja uma oração. Então, grava isso. Você que está de fato mudando de vida e tem recebido críticas ou ouvido brincadeiras desconfortáveis, desagradáveis, é esse o movimento mesmo. As pessoas primeiro vão brincar com você, depois vão passar a te respeitar e aí vão parar de brincar, depois elas vão te admirar e depois elas vão pedir em algum momento a tua ajuda, ainda que seja a tua oração, a tua intercessão. Por que eu estou dizendo isso? Porque Saulo perseguia os cristãos. E por graça de Deus, depois ele se tornou o maior, né, um dos maiores apóstolos da igreja. Uma coluna, um fundamento da igreja católica, né? Então, essa mudança de vida que contagia a mudança de vida de quem está ao nosso redor, ela é muito importante, né? Então, muitas vezes você não deve se chatear ou se voltar contra quem te faz alguma crítica ou te deixa desconfortável com algum comentário porque você está mudando de vida por causa da palavra de Deus. Mas você deve rezar por ela, porque em algum momento o Espírito Santo vai alcançar a vida dela também, né? E aí aqui também vai mostrando que todos os que se dispersaram, mesmo com medo, né? Mesmo vivendo esse medo de viver o martírio, né? Continuavam pregando. E aí o versículo 6 fala de Filipe, né, que desceu a uma cidade da Samaria e anunciou Cristo.
e as multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos unânimes o escutavam, ou seja, unanimidade não tem exceção. Todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. No final vai dizer, era grande a alegria naquela cidade. Por quê? Porque a palavra de Deus, porque a graça de Deus gera alegria. A verdadeira e perfeita alegria. A alegria de quem descobriu a verdade e de quem caminhará sob a luz da verdade. Mas é muito importante aqui dizer que todos os unânimes escutavam Filipe, por quê? Por causa dos sinais e dos milagres que ele fazia. Olha, preste atenção, o que é que a palavra de Deus está nos ensinando? Nós que desejamos ser esses fiéis discípulos de Cristo em meio ao mundo. Que a nossa pregação ela deve ser acompanhada das nossas obras. As obras, né? São José Maria Escrivá vai dizer, obras que são amores, né? Obras que são amores, amores, né? As obras testemunham o amor de Deus. Né? Então, nós devemos mudar de vida. E a nossa vida deve ser a verdadeira pregação. Os padres da igreja ali, os primeiros, né? Os padres da igreja primitiva, sempre falavam, né? Frei exemplo, o melhor pregador, né, é o Frei exemplo. Frei exemplo é o melhor pregador. Então, o testemunho da nossa vida vai ser a melhor pregação que alguém pode escutar. E quando nós nos propormos ou formos convidados a falar, quando a palavra reflete o que a gente vive, os corações são muito mais facilmente convencidos. Porque a graça de Deus ultrapassa, é a flecha, né? A gente fala com unção, mesmo não tendo mérito algum, porque o mérito é todo de Deus. Pois bem, a gente deve pedir essa graça ao Senhor, de mudar de vida de modo consistente, de tal modo que a nossa vida acompanhe a nossa palavra. Não somente na igreja, no trabalho, quando a gente vai falar alguma coisa, as pessoas vejam o exemplo daquilo que a gente está falando na nossa vida. A gente vai com certeza liderar com mais facilidade quem a gente deve liderar, né? Então, eu peço de verdade que nós peçamos isso ao Espírito Santo, a graça de Deus, para que a nossa vida seja exatamente aquilo que a gente persegue, busca e anuncia. Porque aí onde a gente estiver, o que a gente falar vai estar acompanhado do nosso exemplo, das nossas obras. E isso alcançará mais facilmente os corações. O evangelho de hoje está em João, capítulo 6, versículo 35 a 40, e continua a pregação de Jesus falando sobre a Eucaristia. Disse Jesus à multidão, abre aspas para Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, e aqui Jesus continua falando da ressurreição, né? Esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, veja, o Senhor faz uma promessa aqui, né? E eu o ressuscitarei no último dia. Qual é o nosso grande desafio? Crer. Porque se a gente vive de modo diferente de quem crê, de fato, a gente não crê. Eu creio, por exemplo, eu digo que creio na presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, mas eu não vou na missa, mas eu não visito nosso Senhor na capela, então eu estou dizendo com a vida que eu não creio. Porque quem crê, minha gente, se você crê que Jesus está presente na Eucaristia, você vai querer viver na capela. Agora, eu tenho muitas circunstâncias que me impedem de estar na capela toda hora. Amém. Mas em algum momento você vai dizer, é Jesus quem está lá me esperando, eu vou. Mas se a gente não tem essa vontade de ir na capela adorar a Jesus, se a gente não tem essa vontade de ir à Santa Missa, comungar nosso Senhor, se alimentar daquele que a gente quer se transformar nele, é porque de fato a gente ainda não crê. Nos falta fé e nos falta amor. Mas nos falta amor, sobretudo, porque nos falta fé. Ah, eu creio. Crê mesmo, perdão.
Parece um trava-língua agora, né? A gente crê de verdade na presença de nosso Senhor na Eucaristia? Porque se cremos de verdade, o que nos falta, o que nos resta? O que é que está faltando para a gente correr em direção a Jesus? Então, o grande desafio é acreditar de verdade. É muito mais do que dizer que crê, com a própria vida, com o próprio gesto, afirmar essa confiança. É igual você olhar para sua mulher e dizer eu te amo, mas a tua vida diz completamente o contrário. É você olhar para uma pessoa e dizer eu amo você, mas a sua vida testemunha exatamente o contrário. Não! Você não ama, você quer amar, você pensa amar, mas você não ama. E eu e você, inflamados pela graça de Deus, inflamados pela palavra de Deus, peçamos ao Espírito Santo hoje a graça da fé na presença de Cristo na Eucaristia, para que com essa fé verdadeira, essa virtude da fé, virtude teologal, desenvolvida, fortalecida em cada um de nós, a gente passe a amar a Jesus na Eucaristia e a querer estar com Ele em toda a oportunidade que o dia nos der. É isso. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.